guerreiros e guerreiras, curso Faca na Caveira aqui no canal Papiro Feroz, exclusivamente para os apoiadores do canal, certo? Na aula anterior falamos sobre introdução, sobre o tópico frasal da introdução e agora vamos falar sobre a apresentação dos argumentos que vão defender a tese, que vão defender aquilo que você colocou no tópico frasal. Então você vai apresentar 3 ou 2 argumentos, é o aconselhável, não pode ser um argumento, nem pode ser mais que 3, porque aí vai ficar um pouco complicada a sua redação. Tá? O aconselhável 2 e se você conseguir até 3, lembrando que isso vai estar limitado à quantidade de linhas da sua redação. Tá? Na aula passada você já aprendeu a sair do desespero de como começar a redação. Você sabe que vai começar a sua redação com é notório que. É notório que. O que eu vou fazer? É notório que. É notório que, pessoal? O professor está ficando doido? Não está ficando doido não. Tá? Apesar de tem que ser um pouquinho maluco para aguentar essa rotina, esse ritmo de filmagem de aulas, mas é exatamente isso que eu quero que vocês aprendam. É notório que é como você vai começar a sua redação dissertativa argumentativa. Logo na sequência você vai apresentar aqui o tópico frasal, tá? Que você vai repetir alguma coisa do tema, vai repetir alguma coisa que foi apresentado ali no texto base, tá? Evita copiar exatamente trechos do texto base, mas você pode utilizar o texto base, obviamente, para compor aí, para sustentar esse tópico frasal, essa apresentação, esse resumo, essa ideia central do que você vai desenvolver. Obviamente que na sequência da sua introdução você vai apresentar os argumentos. E para isso eu quero que vocês decorem a segunda frasezinha que vai ser utilizada dentro da introdução, vai ser: dentre tantos fatores relevantes, vírgula, destacam-se 2 pontos. Então procure gravar dessa forma: dentre tantos fatores relevantes, vírgula, destacam-se. Vai servir para qualquer redação. Isso que é o importante. Você na hora está travado e você precisa de alguma coisa que você sabe que aquilo você vai usar, tá? Então, colocando aí o tópico frasal utilizado na aula anterior, lembra lá que eu estava falando de uma redação do tipo, na temática da Polícia Rodoviária Federal, questão de segurança nas rodovias e tal, para evitar acidente. Imagina que fosse um texto base nesse sentido, ok? E aí você já sabe que vai começar a sua redação com é notório que. Aí foi o tópico frasal, que você aproveitou um pouco do que foi falado lá no texto base ou aproveitou dentro do próprio comando da questão da redação do tema em si. É notório que o papel desempenhado pela Polícia Rodoviária Federal é de suma importância para a segurança aos usuários das rodovias, evitando inúmeros acidentes. Até aqui é o tópico frasal da introdução. Aí você vai colocar: dentre tantos fatores relevantes, vírgula, destacam-se 2 pontos. Essa parte aqui não é um novo parágrafo, é dentro do parágrafo da introdução. Tá, pessoal? Não faça um novo parágrafo. E aí você vai apresentar o quê? Os argumentos que defendem a tese do tópico frasal. Tá? O tópico frasal não fala sobre o papel da polícia rodoviária no sentido de evitar os acidentes. Então eu vou utilizar esses argumentos aqui, esses fatores relevantes, para poder trabalhar cada um deles respectivamente, ou seja, na ordem, nos parágrafos do desenvolvimento. Então, motoristas alcoolizados, o excesso de velocidade e a ultrapassagem regular. Vejam que todos esses fatores são fatores causadores o quê? De acidentes, e a Polícia Rodoviária tem uma importância aí em atuar para tentar evitar essas ações aí, esses fatores que vão culminar em acidentes, e se ela fizer o seu papel de forma correta, pode diminuir e reduzir o número de vítimas aí dos acidentes. Tranquilo? Então, é notório que
tópico frasal, dentre tantos fatores relevantes, destacam-se 2 pontos, 2 argumentos ou 3 argumentos. É claro que vai depender da sua capacidade de desenvolvimento. Se você tiver um bom desenvolvimento, você vai conseguir fazer tranquilamente as 30 linhas com 2 argumentos, desenvolvimento com 2 argumentos. E se você fizer desenvolvimentos mais curtos, você pode utilizar até 3 argumentos, ok? Mas o recomendável é 2. Eu vou trabalhar aqui algumas introduções com 2 e com 3 desenvolvimentos. Essa primeira aqui com 3 argumentos, perdão. Essa primeira aqui com 3 argumentos. Segunda. Essa daqui é de uma análise de uma redação de um texto base falando sobre a lei seca, a lei que fala sobre o uso do bafômetro, o teste de alcoolemia no trânsito para aqueles motoristas que estão conduzindo para verificar se esses motoristas estão sob efeito de álcool, a punição, a prisão e etc. E esse trabalho da lei seca é para tentar o quê? Evitar, diminuir as mortes no trânsito. Então, seria um texto aí falando no geral de alcoolemia e no tocante ao motorista alcoolizado. Aí eu coloco o clássico, é notório que muitas mortes no trânsito são frutos da mistura de álcool e direção. Tranquilo? Então, vejam que foi um tópico frasal pequeno. É notório que muitas mortes no trânsito são frutos da mistura de álcool e direção. Dentre tantos fatores relevantes dentro dessa temática, destacam-se, né? Então, dentre tantos fatores, vírgula. Entre tantos fatores relevantes, vírgula, destacam-se uma juventude imprudente, então tem que falar sobre isso, o grande faturamento com a venda de bebidas e a falsa sensação de autocontrole. Veja que eu estou colocando aqui, pessoal, uma coisa bem feijão com arroz, porque não adianta eu colocar um troço aqui muito enfeitado, fazer um monte de pesquisa na internet. Eu simplesmente lancei aqui, agora há pouco, esses pontos aqui, para que vocês saibam que na hora da prova vocês não vão fazer milagre, tá? Você vai, se for um tema que você tem um pouco mais de conhecimento, você até consegue fazer alguma coisa melhor. No geral, vai ser um trabalho muito simples, tá? Muito simplório, e tem que ser palavras simples mesmo. É claro que se você vai ter a questão da ortografia, do uso correto da crase, da regência, da concordância, da vírgula, da pontuação em si, tudo isso são aspectos que serão considerados. Mas na tabela de correção vocês viram que ortografia é um aspecto, o uso correto da gramática tem um peso. Mas essa parte da coesão, da coerência que a gente está trabalhando aqui, do formato da redação, tem outra pontuação. Então, mesmo que você perca ponto em ortografia, é claro que você não pode errar muito, né? Mas se você perder em uma palavra ou outra, errar uma concordância, uma regência, que pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um, pode até ter em algum dessas introduções aqui, mas é claro que o que a gente está trabalhando aqui é a técnica de como escrever a redação, tá? É a receita do bolo. E aí eu estou colocando os ingredientes. É notório que, agora, dentre tantos fatores relevantes destacam-se, agora nós estamos estudando a apresentação, o destaque dos argumentos que serão defendidos na introdução, que serão defendidos no desenvolvimento. Vamos lá. Mais um. Agora, um tópico frasal falando a respeito da questão do desmatamento na Amazônia, né, um texto base falando sobre a questão do desmatamento e os problemas que o combate, o enfrentamento feito pelo Estado, pelo Poder Judiciário, pela polícia, tem causado nessa população, na questão do desemprego, nessas áreas, pessoas que dependiam do desmatamento. E é claro que o desmatamento tem que ser combatido, mas infelizmente não está tendo uma contrapartida, um trabalho social para tirar aquelas pessoas que trabalhavam nas serrarias, nas madeireiras,
possibilitando para essas pessoas uma outra atividade remunerada para que essas pessoas não passem fome, não passem dificuldade. Então o texto básico seria mais ou menos nessa temática, tá? Então foi colocado aí o é notório que, e na sequência o desmatamento, é notório que o desmatamento na Amazônia deve ser combatido, mas esse enfrentamento tem gerado descontentamentos por parte da população. Dentre tantos fatores relevantes, destacam-se o desemprego na região, então essas regiões são regiões que têm poucas vagas de emprego, pouca oferta de emprego, o aumento da criminalidade, então áreas que normalmente sofrem com o desemprego tem um aumento na criminalidade, e a redução das áreas voltadas à agricultura, porque se você combate o desmatamento, se você não pode desmatar, você não consegue abrir mais área para a agricultura. É um contrassenso, é claro que a gente não deve desmatar para abrir área para a agricultura, mas é o que a população dessa região fazia e agora eles não podem fazer, então é uma renda a menos para essas pessoas que ocupam a região amazônica. Tá? Então, tá aí 3 argumentos simples que seriam utilizados, mas o mais importante é vocês saberem que tem que colocar esse dentre tantos fatores relevantes, vírgula, destacam-se 2 pontos, e apresentei 3 aqui também. E a introdução que eu utilizei na prova do Enem. Professor, só isso daqui, pessoal. Não foi muito grande, tá? Porque quando você escreve muito, bota muitas vírgulas, faz muita coisa, quer fazer uma coisa às vezes muito bonita, você acaba errando muito, né? Existe um ditado que fala que quem muito fala, muito erra, né? Mas assim, então, se você começar a divagar muito, você acaba errando bastante, tá? E aí vai perdendo ponto. Então fiz uma narração muito simples, usei o é notório que, no Brasil os surdos, então a temática era a questão da educação dos surdos, para quem fez o Enem sabe. É notório que no Brasil os surdos enfrentam muitos desafios para obterem uma formação educacional adequada. Dentre tantos fatores relevantes destacam-se a inércia do Estado na garantia desse direito, o direito da educação do surdo adequada, e o preconceito da sociedade, que a sociedade ainda tem muito preconceito em relação ao surdo, né? Ver um surdo ali se comunicando através de libras, etc. O cara já olha, o camarada é surdo e tal. Então tem toda essa questão aí da educação, de o surdo ser introduzido numa escola normal, tem uma certa dificuldade. Algumas escolas, quando não tem um departamento próprio, o município, o estado não tem um local próprio para a educação do surdo, eles acabam tendo que introduzir em turmas normais, mas o camarada não ouve, o professor tem que ter um trabalho especial para acompanhar aquela pessoa e etc. Então existe aí um preconceito da sociedade quanto ao surdo. Então foi isso que eu coloquei na hora. O tema, muita gente achou difícil, eu também achei difícil, mas na hora eu tinha que fazer o meu enrolation, tá? Encher a minha linguiça, e foi o que eu fiz, tá? Eu usei as minhas técnicas, o é notório que, e o dentre tantos fatores relevantes destacam-se, e lancei aí e deu certo, tá? Deu certo, deu tão certo que eu tirei primeiro lugar numa Universidade Federal para um curso de Engenharia Civil. Então, e isso na ampla concorrência, sem cota nenhuma. Então, é claro que deu certo. Mas vamos lá. Então, vejam que aqui, pessoal, eu utilizei somente 2 argumentos. Tá? A inércia do Estado na garantia desse direito e o preconceito da sociedade. Professor, por que o senhor não utilizou 3 argumentos? Porque a redação do Enem tem outras características. Por exemplo, na redação do Enem, há necessidade de que você faça uma citação histórica, faça uma citação de algum pensador, de algum filósofo, de algum cientista. E isso daí acaba o quê? Enchendo um pouco mais os parágrafos do desenvolvimento. Vocês verão mais para frente quando eu fizer mostrar o desenvolvimento dessa redação que eu fiz para o Enem. Tá? Mas na ESA, se você quiser fazer citação histórica, fazer citação de filósofo, de
de cientista, de pessoas importantes, pessoas de destaque na sociedade, sobre essa temática, você até pode, mas não há necessidade, tá? Não há necessidade, é mais uma redação feijão com arroz. O Enem, eu sei que se você não fizer, com certeza você vai perder uma quantidade de pontos relevantes aí na prova do Enem se não fizer algum tipo de citação, tá? Vamos lá. Então, pessoal, vocês agora já são doutores em introdução de redação do tipo dissertativa argumentativa. Então, iniciou com é notório que, o seu tópico frasal, apresenta a ideia geral, o tema central, né? E depois, isso resumido numa frase, tá? E depois você vai colocar o restante da fórmula do bolo, dentre tantos fatores relevantes, vírgula, destacam-se 2 pontos, apresenta o argumento. Tá? Argumento 1, argumento 2, argumento 3, ou argumento 1 e argumento 2. Lembrando que você vai ter que fazer a defesa desses argumentos ou comentar sobre esses argumentos nos parágrafos do desenvolvimento. A gente vai fazer esse trabalho junto. Tá? Tranquilo? Beleza? Sossegado? Então até a próxima aula de desenvolvimento.